Isaac, você faz o rumo aos 10 mil todos os meses, mas você não ensina como escolhe os investimentos para a sua carteira. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo essencial que você tem de fazer antes de escolher um investimento para a sua carteira. Porque nessa série a ideia é mostrar para você que é possível sim investir com pouco dinheiro, por isso nunca foi o meu foco mostrar aqui exatamente como analisar o ativo que eu estou escolhendo. Eu já fiz inclusive um vídeo à parte do porquê que eu escolhi a empresa Itaúsa para me tornar sócio. Se você quiser assistir esse vídeo, tá aqui nesse linkzinho que tá aparecendo na tela para vocês. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo essencial na hora de você investir em um determinado ativo. Essencialmente eu vou escolher aqui um ativo da minha carteira de ações para você conseguir analisar um investimento. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal e não conhece que essa série do Rumo aos 10 mil, ela vem com o intuito de desmistificar que precisa de muito dinheiro para investir. Não, com 10 reais você já consegue investir e ao longo de todos esses episódios que já saíram aqui no canal, eu comprovei que isso é possível investindo 10, 20, 50, 100 reais. Tem para todos os valores que você deseja ou possa investir, fazer investimentos em renda variável. E não só investimentos em renda variável. Teve aqui um episódio que eu mostrei como investir em renda fixa com R$103. Então, se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever aqui, como também ativa as notificações, porque se você não ativar as notificações, você não vai receber meu conteúdo semanalmente. Foram tantos acontecimentos que mexeu com a Bolsa de Valores nesse mês de janeiro, mas o principal fato deles foi a questão da operação judicial que foi solicitada pelas lojas americanas, como foi descoberto um rombo de 43 bilhões em relação a inconsistências contábeis, e aí eles foram, na verdade, 20 bilhões, e eles pediram a recuperação judicial no montante de 43 bilhões, ou seja, a soma total de todas as obrigações com terceiros que a loja americana tem. Inclusive, gerou uma certa desconfiança se isso também se refletia em outras empresas do setor de varejo. Eu já mostrei aqui no canal também que eu não invisto, não só no canal, como também aqui nessa série, em empresas do setor de varejo por conta da sua tamanha volatilidade. O que é volatilidade? É exatamente o tamanho da onda de um determinado mar. Se o mar ele tem ondas violentas, muito provavelmente você vai achar aquela praia mais violenta do que o normal, e então isso no mercado se denomina uma volatilidade alta. E isso acontece nas empresas de varejo como Magazine Luiza, aí tiveram as lojas americanas. Por isso eu não gosto de investir nessas empresas, porque elas são muito sensíveis também a como anda a economia aqui no Brasil. Sendo assim, mesmo no mês de janeiro tendo toda essa volatilidade um pouco maior por causa também dessas situações que ocorreram com as lojas americanas, a bolsa ainda terminou com uma valorização aproximadamente de 1%. E o que eu fiz na minha carteira? Eu fiz mais investimentos da minha própria carteira para aumentar a minha participação, e eu vou mostrar todos os detalhes em relação a esses investimentos agora na minha tela, como também o passo a passo dessas empresas que eu estou escolhendo aqui para investir, do porquê que eu faço investimentos nessas empresas. Então vamos para a minha tela aqui. Eu investi em mais 5 ações da empresa DMED com cota PNVL3 ao preço de R$10,28, totalizando aqui R$51,40, e investi em fundos imobiliários, que fazia um tempo que eu não investia aqui na minha carteira, ao preço de R$97, comprei uma cota, totalizando aqui o investimento desse mês de R$148,40 para a carteira. Mas o que me fez também colocar novos investimentos nesses dois ativos? Um nessa ação, na DMED, e outro no XPML, que é o fundo imobiliário, que inclusive tem shoppings aqui na cidade onde eu moro. Vamos aqui olhar primeiro em relação à DMED. Então, se a gente olhar aqui, o crescimento de receita líquida nos últimos anos em relação à DMED, crescimento constante ano a ano que a DMED está tendo. Aí vamos olhar mais um ponto aqui em relação ao lucro líquido. Sim, o lucro líquido teve uma certa variação ao longo do tempo, inclusive decréscimo no ano de 2020, que acabou tendo impacto por conta da pandemia. Mas tem um ponto aqui, se olhar desde 2012, ou seja, até agora 2021, você olha que está crescendo e cresceu ao longo desse tempo. Inclusive, se eu olhar aqui
o crescimento anual composto dos últimos 5 anos em relação os lucros foi de 10% nos últimos 5 anos, o crescimento anual composto, enquanto que as receitas foi 8,5%, né, 8,67%, como vocês estão vendo aqui. Vamos olhar um pouco mais aqui em relação aos pontos que a Panvel tem. Inclusive aqui até no site do Trimap ele mostra alguns pontos. Aqui, um ponto de atenção que talvez tenha assim, tido impacto, inclusive, para essa queda que está tendo constante das ações, não constante, mas teve uma forte queda e isso ainda não se refletiu no preço em termos de valorização. Então está com a rentabilidade abaixo da média historicamente, mas tem uma política já, inclusive, divulgada pela empresa que é de expansão para fazer novos investimentos e assim ter crescimento. Nesse sentido, por isso que isso teve impacto em relação aqui a diminuir a rentabilidade da empresa, porque a empresa está gastando recursos, no caso, fazendo investimentos para poder gerar novos negócios. Então, isso no início vai fazer com que a empresa queime um pouco de caixa, inclusive até matando, entre aspas, assim, reduzindo a sua rentabilidade para depois, de acordo com a rentabilidade desses projetos que estão fazendo, eles têm um acréscimo, assim, né, uma bonificação em relação aos seus resultados. Inclusive, o CEO sinalizou que esse ano já há uma perspectiva de melhora, inclusive, dos resultados. 2020 foi uma queda aí, 2021 deu uma melhora. Nesse ano de 2022 deu uma redução, no sentido de que utilizou muito caixa, mesmo gerando o fluxo de caixa operacional. Mesmo com essa geração de fluxo de caixa, queimou muito caixa, ou seja, utilizou muito caixa exatamente para esse crescimento. Isso fez com que não só a sua rentabilidade em relação ao patrimônio da empresa diminuísse, como também a sua margem líquida, tendo uma margem líquida menor do que a média do período. Então, isso aqui é um outro ponto que também identifica, assim, pontos negativos para a empresa, mas com perspectiva de melhora, exatamente porque é um processo de transição que a empresa está fazendo para investimento. Então, margem líquida e rentabilidade do seu patrimônio, esses dois indicadores que vocês estão vendo aqui na tela, são dois indicadores que eu olho bastante, além de receita e lucro, e crescimento de receita e lucro. E aqui um outro ponto que eu utilizo para analisar, por exemplo, ações, é a dívida líquida sobre EBITDA. Então, está inclusive chegando no limite de investimento que eu faço de empresa, que é aqui uma dívida líquida sobre EBITDA de 3. Mas quando eu olho também a dívida líquida em relação ao patrimônio da empresa, está abaixo de 1 e isso é importante para mim também. É um outro indicador que eu costumo olhar aqui em relação à empresa. Até se eu olhar aqui no site que eu estou postando para vocês aqui, a geração de receita líquida dela, assim como eu já tinha mostrado, aumentou e o fluxo de caixa operacional dos últimos, até 2021, estava aumentando, né? Em 2022 começou a realmente uma utilização maior. Mas se analisarmos aqui a margem líquida, desde 2019 tem tido uma margem líquida menor, como também aqui, se a gente analisar o retorno do seu patrimônio, tinha um retorno do seu patrimônio alto lá em 2019, mas 2020 e 2021 foram anos que eles reduziram margem para continuar vendendo, continuar faturando bem, e isso prejudicou exatamente a rentabilidade. Mas é algo que tende a ter essa migração, como também a empresa está fazendo investimento. Por isso eu decidi continuar investindo na empresa. Vamos para um outro agora. Olhei os pontos em relação às ações, né, que no caso aqui especial, a Dimeri, que eu invisto na minha carteira. Agora vamos olhar para outro ponto, que é também aqui em relação ao fundo imobiliário. Uma coisa que eu gosto muito de olhar o fundo imobiliário é isso aqui, ó. A diversificação que o fundo imobiliário tem em relação aos seus ativos. Primeiro, é um fundo imobiliário monoativo, ou seja, só tem um ativo, ou tem vários ativos em sua carteira. Que no caso aqui é um fundo imobiliário de shopping. Então tem vários shoppings na sua carteira, digamos assim, de investimento do próprio fundo imobiliário. Tem 16 ativos espalhados por diversos estados. Essa diversificação garante não só uma diversificação em relação aos ativos, como também uma diversificação regional. Então isso acaba sendo benéfico. Então, se uma determinada região está sofrendo algum efeito negativo, ela acaba tendo um impacto menor em virtude do fato de que tem também uma diversificação regional. Como eu falei aqui, tem um ativo aqui no RN, que é inclusive um shopping aqui do RN. Outro ponto que eu costumo analisar aqui, isso aqui é de cara, eu não invisto em fundos imobiliários que só tem um ativo em sua carteira, porque se aquele inquilino sair, no caso de shopping, tem vários inquilinos que tem no shopping, mas se der algum problema naquele shopping, isso vai acabar afetando bastante, por exemplo, o investimento que eu fiz nesse fundo imobiliário. E essa não é a minha ideia. Temos um outro ponto aqui que eu gosto de analisar muito, é em relação à vacância física. Então, se olharmos aqui
no último ano aqui, tinha uma vacância lá no início de 2021, ele abriu aqui 5,8%, só que agora em janeiro de 2022, né, no caso aqui, a última atualização foi em 2022, estava em 3,9% de vacância. Então a vacância é baixa, inclusive se você pagar em termos mais atuais também continua uma vacância baixa em relação ao XP-ML11. Voltando aqui para a carteira, isso aqui são duas coisas assim, bem primordiais que eu costumo analisar em um fundo imobiliário, mas também tem um outro, é exatamente esse ponto aqui, ó. Em relação ao quanto de dividendos que esse fundo imobiliário está pagando para mim que estou investindo, então está acima de 0,6%, que é o que eu considero importante, inclusive eu tenho um crivo até um pouco maior, que é 0,7% de dividendo, ou seja, de aluguel mensal que esse fundo imobiliário vai me dar, está acima, está 0,9%. Quando eu comecei a investir nesse fundo imobiliário, ele dava 0,18 centavos por cota, ou seja, cerca de 0,2% de rendimento, mas a perspectiva, exatamente porque a gente estava no ano de pandemia, era de crescimento. Então eu observei esse crescimento e aí isso foi benéfico, porque agora ele está pagando cerca de 0,9%. Como eu comprei um pouquinho mais alto do que o valor atual que ele está, que é cerca de 97, foi quando eu investi, R$100, então eu estou recebendo cerca de 0,7% de dividend yield. Por isso eu estou decidindo investir mais para reduzir esse preço por cota, né, que eu tenho, para exatamente aumentar a quantidade de aluguéis mensais que eu recebo proporcional ao valor que eu investi. E também o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, tudo que aquele fundo imobiliário tem de patrimônio, quanto que ele está sendo negociado. Ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, cerca de 0,95 o seu valor de patrimônio, então abaixo de 1 acaba sendo benéfico também. Então esse aqui é um indicador que eu olho. Esse indicador ele não vale para todos os fundos imobiliários, não é um indicador que você olha, está abaixo, vale a pena comprar. Tem que analisar o porquê que está abaixo, né? Se faz sentido ou se não faz sentido. Então esses três indicadores é um bom, assim, um excelente começo para quem está fazendo investimento em fundo imobiliário. Voltando aqui em relação à carteira, olhando inclusive aqui um pouco da rentabilidade dos últimos 30 dias, por exemplo, da carteira no mês de janeiro, comparando com o retorno da bolsa, que foi cerca de 1%, que a gente consegue observar em relação à carteira nesse período. Então, o que se consegue observar na carteira nesse período é que a rentabilidade do Ibovespa, né, que é exatamente o índice de mercado, foi de 0,82% e a rentabilidade da minha carteira no mês de janeiro foi de 3,74%, ou seja, bem maior, né, 4 vezes maior em relação ao retorno da bolsa e 3 vezes maior em relação ao CDI. E se olharmos aqui também como é que foi o comportamento ao longo desse mês, se você observa, na maioria das vezes, quando a bolsa de valores sobe, a minha carteira sobe mais do que a bolsa de valores. E quando a bolsa de valores cai, a minha carteira cai menos que a bolsa de valores. Foi inclusive o que aconteceu aqui no dia 16 de janeiro de 2023. A bolsa caiu nesse dia, a minha carteira também se desvalorou um pouco nesse dia, que a carteira do rumo aos 10 mil, mas não caiu em igual feito a bolsa de valores. Isso aqui é importante. Quando sobe, tentar subir mais do que a bolsa, pode ser inclusive menos, não tem problema algum, mas quando cai, principalmente quando cai, tentar cair menos do que a bolsa de valores. Isso é importante para a longo prazo a sua estratégia ela ser bastante eficiente para você ter um retorno bem positivo. Então isso aqui é importante. Olhando aqui também os proventos desse mês agora de janeiro, quanto que eu recebi de dividendo nesse mês de janeiro. Então o que eu tenho aqui de valor recebido no mês de janeiro foi de 9,44. Os dividendos recebidos, a maioria aqui foram exatamente dos fundos imobiliários, do XPML, do HFOF11 também que eu tenho, que é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Foi um pouco menor que o mês anterior, mas ele foi maior do que o mês de novembro. Então se percebe que está tendo sim uma evolução ao longo do tempo. E é isso que inclusive que é muito importante como estratégia a longo prazo. É importante que tenha essa evolução, mesmo que não tenha evolução máxima em relação ao mês anterior, mas em relação aos meses anteriores você estava recebendo, ter alguma mínima evolução, porque essas variações de um mês para o outro podem ocorrer, de receber um pouco mais, depois receber um pouco menos, mas desde que a longo prazo você tenha aumentado a quantidade de dividendos recebidos. Então essa é a ideia, é continuar na disciplina, ter paciência que os resultados virão. Isso exatamente aqui é para mostrar para vocês o racional de como investir passo a passo
para você investir em ações, como também eu mostrei 3 indicadores essenciais para você investir em fundos imobiliários e todo o panorama em relação à minha carteira pública aqui. Vamos olhar aqui como é que vai finalizar esse patrimônio no final agora de janeiro. Então, um patrimônio que eu tenho aqui só com ações de 5.952, só que eu tenho mais R$750 dolarizado, inclusive uma parte disso eu investi nas ações do Facebook, se desvalorizou cerca de 20%, não tem problema, faz parte, mas ainda assim são R$750 lá, então somando aqui esses 750 é cerca aqui de R$6.700, como também eu investi mais R$100 no Tesouro na estratégia, inclusive de marcação a mercado de renda fixa no Tesouro Direto. Então, com esses R$100 seria 6.800 e mais R$100 que eu investi em Bitcoin. O Bitcoin se desvalorizou bastante, tem aproximadamente cerca de R$60 lá. Então, o patrimônio atual agora é de 6.860 que eu finalizo na carteira pública aqui do Rumo aos 10 mil. Se você está nessa jornada Rumo aos 10 mil, já aproveita para comentar aqui hashtag Rumo aos 10 mil. No vídeo de hoje foi isso, a gente vai terminar assim mesmo com essa tela. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço para todos vocês, simbora investir e tchau, tchau, pessoal.